Olá, meus amados, a paz e boa tarde. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando de mais uma tarde da bênção com você. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida e eu quero parabenizar você que dedicou um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês uma passagem, ela é conhecida, algo que Deus colocou ao meu coração, está descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 11 e 12. Lucas 13, 11 e 12. Evangelho de Jesus descrito por Lucas, capítulo 13, versículos 11 e 12, vai nos dizer assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 12. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém? Mediante essa palavra, eu quero orar por você e com você. Amém? Feche seus olhos aí onde você estiver. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, neste momento, nós nos achegamos até a Tua presença, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada coração que está ouvindo essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nossos corações venham a ser como uma boa terra, recebendo assim a sua semente perfeita. Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu peço, abençoa cada filho Teu, Senhor. Repreenda toda opressão do inimigo sobre as nossas vidas, pois nós te agradecemos pela oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. E esse milagre de cura de Jesus, essa cura que Jesus ele realizou, nós só encontramos no Evangelho de Lucas, nesse capítulo 13, versículos de 10 a 17. E nós encontramos na narrativa de Lucas uma das tradições mais antigas de cura, que é a cura do dia de sábado. A mulher que Jesus ele encontrou na sinagoga, ela padecia dessa enfermidade já fazia 18 anos. E o relato ele vai nos dizer que o chefe da sinagoga, ele repreende Jesus, como se Jesus estivesse fazendo um trabalho, pois era isso que a lei de Moisés ela dizia, isso que a lei de Moisés ela não permitia. Mas Jesus ele indaga o chefe da sinagoga, chamando-o de hipócrita e dizendo: Vocês não soltam o boi asno no dia de sábado para beber? E Jesus ainda pergunta: essa filha de Abraão, ela não merecia ser liberta deste mal mesmo no dia de sábado? E Jesus ele realiza esse milagre de cura conforme a narrativa de Lucas. E essa mulher, ela era uma mulher anônima. A Bíblia não diz o nome dela, nem quantos anos tinha. Só diz que ela estava sofrendo de uma enfermidade. Essa mulher ela estava carregando em seus ombros o peso da marginalização imposta pelos que a olhavam. Era uma excluída pela sociedade. Eu imagino que as pessoas que haviam encurvada diziam: lá vai a pecadora, quem será que pecou? Ela ou será que carrega o pecado de seus pais? Motivo de assunto por onde andasse, digna de pena por onde passasse. Ou pessoas dizendo: coitada, não pode se endireitar, por isso ela não pode trabalhar, não pode se casar, não pode ter filhos por conta dessa situação que vive. Não podia nem olhar para as pessoas cara a cara e mostrar a sua face, mostrar quem realmente ela era. Essa mulher liberta por Cristo deste cativeiro, dessa enfermidade na qual Satanás a mantinha presa já havia 18 anos. Ela é um símbolo da humanidade até os dias de hoje. Hoje a humanidade ela se encontra curvada sobre o jugo do pecado e da morte espiritual. Demonstra os atuais dias em que nós estamos vivendo, onde o errar o alvo, que é Cristo, tem tomado conta das nossas vidas. O pecado torna-se mais prazeroso do que servir ao Senhor em obediência. Lucas ele era médico e ele escreveu essa passagem, porém ele não nos relata com detalhes a doença que a mulher enfrentava. Mas o que me chama a atenção é
que essa mulher, ela, apesar de sofrer essa enfermidade há 18 anos, a Bíblia vai dizer que ela continua subindo à sinagoga para escutar a palavra. E talvez nos primeiros anos ela já estivesse se acostumando, se acomodando com aquela situação. Mas agora, passando 18 anos, talvez ela pense que a sua situação já não podia mudar mais, que não tinha mais solução. A Bíblia não diz que havia alguém com essa mulher e talvez ela sentisse-se solitária, abandonada. Talvez pode ser por ser curvada, as pessoas tivessem se afastado dela. Familiares, talvez nos momentos mais difíceis da sua vida, tivessem se afastado dela, talvez por vergonha. E a Bíblia vai dizer que ela não tinha o apoio nem dos principais da sinagoga, que estavam ali mais preocupados em acusar Jesus por estar curando no sábado. Por resquícios do código de Hammurabi, ela era depreciada por ser mulher, por não ser de linhagem real, de linhagem nobre, e por ser curvada, ou seja, pela sua deficiência. Era uma mulher considerada feia e doente, por não ter os padrões que a sociedade esperava, e não só naquela época, mas hoje também. Assim, a sociedade ela continua impondo padrões de ética, beleza, até de espiritualidade. Mas 1 Samuel 16:7 vai nos dizer que Deus ele não vê como o homem vê. Ele é o único que conhece e sonda o meu e o seu coração, e não se importa com o exterior. E talvez ela fosse considerada uma desamparada, considerada menor para aquela sociedade, mas com certeza ela era maior, muito maior no reino de Deus. Mas não importava, porque ela poderia se decepcionar com todas as pessoas ao seu redor, com a sociedade preconceituosa, mas nunca iria se decepcionar com Jesus. Para que houvesse um milagre, ela só precisava de Jesus. E Deus manda te dizer que você que está decepcionado com algo ou com alguém, você só precisa de Jesus. É cura que você precisa? Encontre em Jesus. É libertação que você precisa? Encontre Jesus. Restauração é Jesus. O problema é sua casa, família, seu ministério? Resposta: Jesus. Mas de repente, ela estivesse sem esperança ou quase perdendo as forças para continuar, quando ela tem um encontro com Jesus Cristo, o Messias, aquele que muda o quadro, aquele que desfaz um quadro de desonra e vira para honra. E Cristo mais uma vez muda a história para que o nome de Deus seja glorificado. E eu quero que você se atente a isso. Não devemos cessar de ir ao templo dos dias de hoje, a chamada igreja, pois é lá que, independentemente da sua situação, Deus tem um mover especial nas nossas vidas. Aquela mulher, ela esperou 18 anos para receber a sua bênção. E eu não sei há quanto tempo você tem esperado para receber a sua bênção, mas Deus manda te dizer: espera nele, sua hora vai chegar. Fica na posição, não sai do lugar onde Deus te colocou, mesmo que passe 18 anos, vai se cumprir, porque Ele é fiel e vela para cumprir a sua palavra, porque Ele é Deus, Jeová Jiré, Deus da provisão. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele não só curava no sábado, mas ele ia na sinagoga para ensinar. E quantos estão indo hoje só atrás de bênção, enquanto é tempo de parar, de pedir só um pouquinho e ficar em silêncio, pois Jesus quer te ensinar. Talvez não seja tempo de pedir, mas tempo de ouvir. Talvez não seja tempo de clamar, mas de escutar. Jesus ainda está ensinando nos cultos de terça. Agora, não só aos sábados, mas todos os dias. Ensinar nas sinagogas aos sábados era um hábito de Jesus durante os primeiros meses de seu ministério. Mas
Há poucos registros desta prática durante o seu ministério ali na região onde ele estava, da Pérea. E esse versículo, ele parece indicar que esse costume ele não foi interrompido, mesmo que tivesse a oposição dos líderes judeus da época. O que me chama a atenção deste costume de Cristo é que, assim como João 1:1 e Apocalipse 19:13 diz que ele é a palavra, ou seja, quando ele ensina no sábado, ele ensina sobre ele mesmo, porque tudo é dele, por ele e para ele, pois tudo se resume nele. Sendo assim, as pessoas que escutavam falar a palavra no sábado, além de escutar, viam a palavra com seus próprios olhos. Além da palavra ser pregada, ela também era manifesta na pessoa de Cristo. E nós estamos vivendo dias em que a palavra ainda pode ser anunciada e que Jesus ainda se manifesta. Não adianta termos templos luxuosos, pregarmos prosperidade para encher a igreja, pessoas com dízimos altos e ainda estarmos encurvados na presença de Deus. Temos de ter o desejo de cultuar, querendo que Jesus nos toque. Não só que Ele nos toque, mas que nós venhamos a sair de uma forma diferente. Tem de ter amor, de ouvir a palavra de Cristo, pois o poder se manifesta depois da palavra. E a palavra mostra quem Jesus realmente é. A Bíblia nos fala sobre o poder da palavra. Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus tinha uma palavra já liberada para a minha vida no momento que eu tive um encontro com Ele. E Ele me conhecia desde o ventre da minha mãe. E é maravilhoso ouvir isso, é maravilhoso lembrar isso. Maravilhoso me lembrar de que há 18 anos, assim como essa mulher, eu estava preso no jugo do pecado, do vício, do álcool, drogas, prostituição. Mas de repente eu tive no templo, na casa de Deus, na igreja, um encontro com Cristo. E foi ali que Ele mudou a minha vida. E foi ali que Ele mudou a minha história. Recebi um convite para ir à igreja da minha esposa, a mulher mais linda e mais inteligente da igreja. E naquele momento eu atendi ao convite dela e fui. E chegando lá, eu ouvi Cristo falar, eu ouvi Cristo curar. E foi maravilhoso. E João 17:17, a Bíblia vai nos dizer: santificai-vos na verdade, pois a palavra dele é a verdade. Mateus 24:35 diz que o céu e terra passarão, mas a palavra de Deus, essa não há de passar. E Deus, Ele manda te dizer: está encurvado, meu irmão, está encurvado, minha irmã. É o peso do seu título, está pesado o que Deus te comissionou para fazer. Então não desanima não. Levanta essa cabeça, pois é de cima que Deus vai mandar forças para você se erguer. Você está encurvado com a cabeça baixa, não dá para ver seu coração. Então levanta essa cabeça para que Deus veja o seu coração, para que Deus veja as suas lágrimas. Levanta essa cabeça e mostra o seu coração para que Ele veja, pois quando Jesus ele voltar, Ele vai se importar com o seu coração, não com o seu título. E o que está te encurvando? Tem pessoas sobre os seus ombros? É a sua família? É o peso da perda? É o peso da derrota? Eu quero te dizer que Deus está renovando as suas forças hoje. Deus quer que você reabasteça. Tem igrejas já reabrindo com cultos quase todos os dias. Reabasteça, tem uma vida de oração, de jejum, de palavra. O véu ele foi rasgado de alto a baixo. Clama a Jesus que Ele quer ouvir a tua voz. E no versículo 11,
Jesus ele vai dizer que essa mulher ela tinha um espírito de enfermidade. Doença, no caso desta mulher, era causada por uma opressão de um demônio que a mantinha presa durante esses 18 anos. Isso não quer dizer que ela era uma mulher dada a qualquer vício ou que servia a Satanás, não. Ao contrário. No versículo 16, Jesus ele chama essa mulher de filha de Abraão, querendo dizer que certamente ela era uma serva de Deus, que ela era fiel a Deus. Satanás ainda persegue o povo de Deus, como ele fez no passado, como, por exemplo, com Jó, entre outros mais que nós encontramos no Velho Testamento. Convém nos despertar a repreender esse poder satânico e Deus ele nos libertará assim como ele libertou aquela mulher. Passaram-se 18 longos anos e essa mulher presa nessa posição, presa pelo poder do diabo. E é um interesse constante do maligno que nós venhamos a curvar a vontade, curvar nossos desejos, curvar os nossos pensamentos. E talvez o inimigo ele queira te oprimir, dizendo que você está encurvado nessa quarentena, sem ir à igreja, sem pregar, e isso tenha te desanimado. Repreenda isso, meu irmão. Essa mulher ela não podia absolutamente olhar para cima. E quantas pessoas andam tão encurvadas pelo poder maligno que não podem olhar para o céu e andam dia após dia fitando seus olhos no terrestre. Amam o mundo e andam completamente curvadas espiritualmente pelo hábito de procurar riquezas no logo deste mundo. E essa mulher, ela andava encurvada há 18 anos como uma árvore torta, velha, e não podia mais se aprumar. E quantas vezes, quantas pessoas andam assim, curvadas pelo alcoolismo, pela devassidão, pelo adultério, pela imoralidade, pelo roubo, interesse próprio, contenda, pelo ódio, pela idolatria, pelo fanatismo, e não podem mais se aprumar espiritualmente. Andar encurvado é olhar para coisas terrenas, coisas que o mundo tem a oferecer, para coisas que são passageiras. E eu quero te dizer nessa tarde, olha para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. E que nessa tarde nós possamos entrar na presença de Deus e sair diferente. O que está te encurvando? O que está te desanimando? Entrega para Cristo. Ele tem mudança. Ele tem renovo para as nossas vidas. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar nova oportunidade de vida. Então não desanima não, meu irmão. Olha para o alto, de onde vem o nosso socorro. Guarda essa palavra no seu coração, onde o ouro, a traça e o homem não pode destruir. E que Deus venha abençoar a cada um de vocês e venha continuar cuidando da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e do nosso ministério. Em nome de Jesus, ergue essa cabeça. Cristo está nos chamando e Ele nos comissionou para uma obra muito grande. Ide e fazer discípulos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não desanima não. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz. Em nome de Jesus.